né? E todas as dependências que vocês vão ter antes de fazer ali a publicação e produção até o dia 1º de julho. A gente deve ter uma segunda agenda por volta de junho para a gente falar especificamente sobre o acompanhamento pós-produção, tá? Então, para deixar muito claro para vocês, a ideia da agenda de hoje é a gente falar um pouco sobre essa jornada pré-produção. Em junho, né, um pouco mais próximo ali do Go Live das novas instituições, a gente deve ter um segundo workshop, dessa vez para ser mais específico sobre o acompanhamento que a estrutura vai fazer com essas novas instituições, assim que fizerem as suas respectivas publicações. Pessoal, então, começando aqui, a gente queria compartilhar algumas diretrizes mais gerais que se aplicam a todos os novos entrantes. Acho que a primeira delas é que quem são esses novos entrantes, né? São as instituições individuais e pertencentes a conglomerados com mais de 5 milhões de clientes. Todas essas instituições elas devem estar registradas no diretório de participantes. Então, se você é de uma instituição que tem, né, que é um conglomerado, também as suas instituições filhas devem estar no diretório. Essa é a regra geral que a Resolução Conjunta 10 disponibilizou ali para a gente. Uma outra regrinha aqui importante, pessoal: as organizações elas vão publicar, elas devem publicar todas as APIs dos produtos que vocês ofertam, tá? Então, isso é uma regra a nível de conglomerado, tá? Então, todos os produtos que a instituição ofertar, que o conglomerado ofertar, eles devem ser publicados ali no diretório de participantes, tá? Um outro ponto, outro aspecto aqui muito importante é que as instituições elas podem publicar as APIs no diretório em qualquer data, a partir da obtenção da certificação funcional. Mas aqui a gente recomenda a gente recomenda não, a publicação em produção ela tem que acontecer apenas após todas as validações ali acontecerem em ambiente sandbox. Então, tanto a declaração do papel regulatório de dados, né, e a publicação de todas as APIs devem ocorrer em conjunto, ou seja, no mesmo dia. E por que isso, pessoal? Porque as instituições estarão sujeitas ao monitoramento a partir dessa data, né, de publicação em produção. Então, realmente, isso deve acontecer em conjunto, na mesma data. A resolução, ela estabelece que a data limite para a entrada em produção é o dia 1º de julho, e a associação recomenda, né, que vocês realizem ali tanto a submissão das certificações, né, o processamento, e também a integração com as ferramentas do perímetro central até o dia 23 de junho, que é uma semana antes do Go Live. Pessoal, eu vou passar aqui os próximos slides. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir colocando aqui no chat, tá? E também ao final aqui da nossa conversa, a gente vai ter um espaço dedicado para tirar dúvidas, tá? Então, em linhas gerais, pessoal, o que a gente faz aqui é a esteira das transmissoras aqui no Open Finance, né? Acho que aqui existem alguns passos que todas essas novas organizações que vão atuar como transmissoras devem passar, né? E aqui a ideia é reforçar com vocês cada um deles, né? A gente vai entrar no detalhe de cada uma dessas caixinhas a seguir, mas aqui é muito importante que vocês tenham essa noção do que vocês devem fazer, né, em termos de registro no diretório, de desenvolvimento, de integração. O primeiro passo é, de fato, o cadastro da organização no diretório de participantes. Aqui, enquanto associação, nós mapeamos 14 novas instituições que vão entrar aqui como transmissoras de dados. Dessas 14, eu acho que só uma delas ainda não está no diretório, todas as outras já estão. Algumas dessas outras precisam ainda cadastrar suas organizações filhas, mas eu imagino que, em linhas gerais, vocês já estejam um pouco habituados ao diretório. De qualquer forma, fica aqui o reforço de que todas as instituições ali devem estar registradas no diretório. Depois disso, será necessário aqui a declaração do papel regulatório, né? Então, como transmissora de dados,
o papel regulatório que vocês vão declarar é o papel dados. Depois de declarar o papel, né, acho que aqui o comum a todas as organizações, independente da sua modalidade de participação, é o registro de usuários, dos contatos de notificação, que eu imagino que a maioria das instituições já tem. Também o upload ali do certificado de assinatura, que também imagino que todas as instituições já tenham, né, já que já estão no diretório. E aí, indo aqui mais no detalhe, né, de como é essa esteira para as transmissoras, pessoal, acho que uma vez declarado o papel dados, a gente tem algumas etapas aqui importantes. A primeira é o cadastro do servidor de autorização. É no servidor de autorização que estarão publicadas as APIs dos produtos que vocês ofertam. Também vai ser necessária a obtenção da certificação de segurança OP, né? Então, se a instituição já atua como detentora, ela vai ter alguma familiaridade com essa certificação, mas também como transmissora ela será necessária, é uma certificação que ela deve ser registrada no diretório de participantes ali a nível de servidor de autorização. Depois de ter essa certificação, pessoal, vocês vão passar pela nossa esteira de certificação das APIs. Então, aqui entra a etapa de desenvolvimento dessas APIs, de realização de testes no motor de conformidade. Isso é um pré-requisito para que vocês consigam chegar lá no dia 1º de junho, já com a certificação em dia, né, para que possam fazer as publicações. E aí aqui a gente tem 2 grupos de APIs. Então, tanto as APIs de dados abertos, que são obrigatórias também para vocês, como as APIs específicas do compartilhamento de dados do cliente. A gente entra no detalhe daqui a pouquinho. Também antes do Go Live, pessoal, vocês vão ter que garantir ali a integração com as ferramentas do perímetro central. E aí aqui a gente está falando basicamente da PCM, que é a plataforma de coleta de métricas, e também do MQD, que é o motor de qualidade de dados, com a consideração de que o MQD vai ser obrigatório nesse primeiro momento, apenas para um grupo um pouco mais restrito de organizações, mas a integração aqui com as ferramentas ela vai ser um pré-requisito também para que vocês façam a publicação das APIs no diretório de produção, que é basicamente a entrada em produção, né? Depois da entrada em produção, todas as instituições ficam sujeitas ao monitoramento de desconformidades. Então, a gente tem uma série de indicadores que a estrutura acompanha, e uma vez que vocês estejam em produção, esses indicadores eles passam também a ser monitorados, tá? E por isso, eu volto até na recomendação que tinha feito anteriormente, que a entrada em produção ela só pode acontecer quando a instituição estiver realmente pronta para estar atuando nessa modalidade, né? Então, tanto a declaração do papel regulatório, né, a publicação de API, isso só pode acontecer uma vez que a instituição já passou ali por todas as suas validações em ambiente sandbox anteriormente. Pessoal, então, acho que aqui entrando um pouco mais no detalhe, né, de cada uma dessas caixinhas, começando pela cadastro da organização. Acho que aqui foram até algumas dúvidas que a gente recebeu de alguns participantes, né? Então, quem que deve ser registrado no diretório? Basicamente, todas as instituições que têm mais de 5 milhões de clientes, né, como falado anteriormente, incluindo as organizações filhas de um conglomerado. Onde que vocês identificam, né, as instituições por conglomerado, pessoal? Imagino que é uma informação que as instituições já têm internamente, mas de qualquer forma é possível também fazer um check aqui no próprio banco de dados abertos ali do Banco Central, onde estão detalhadas, né, os conglomerados e as instituições vinculadas a esse conglomerado. Em linha geral, todas essas instituições desses conglomerados devem estar no diretório, e é por isso também que a gente reforça esse ponto aqui. E aí, como é que pede esse cadastro, pessoal? A partir de amanhã, a gente vai ter uma alteração. Então, hoje, o cadastro ele é feito através de um e-mail, que é o e-mail do cadastro@openfinance, e a ideia é que, a partir de amanhã, a gente consiga disponibilizar um caminho no Service Desk, que é a plataforma oficial de chamados aqui da estrutura, para que vocês façam essa solicitação de cadastro de novas organizações. E aí vão ter basicamente 2 caminhos em que esse pedido pode ser feito, tanto via a área de convidado quanto a área do participante. Então,
para uma instituição que ainda não está no Open Finance, né, e quer se cadastrar, ela entra via área do convidado, mas as demais organizações que já têm um registro no diretório, né, que já tem uma equipe de atendimento no Service Desk, pode fazer essa solicitação pela própria área do participante. O caminho aqui vai ser gestão do cadastro, cadastro de nova instituição. E aí, quais são as informações necessárias para o cadastro dessas organizações, pessoal? A gente teve aqui algumas mudanças, né, desde o ano passado, com a formalização da associação, né? Então, o que a gente pede para colocar uma nova organização no diretório, né, para que ela seja participante do ecossistema? É necessário, primeiro, né, os dados cadastrais dessa organização, então, o seu CNPJ, a razão social, o endereço, isso é padrão. A gente tem aqui a categoria da organização, então a resolução BCB 485, ela indica que a instituição deve indicar qual categoria ela pertence. Essa categoria vai ser utilizada ali, sobretudo, para que a gente tenha uma visão de qual associação representa essa organização na estrutura de governança. Então, esse item ele passou a ser mandatório aqui para o cadastro da organização. O representante perante a associação, esse representante que está aqui, ele não necessariamente é o representante legal da instituição, mas é aquela pessoa que vai ser responsável pelas interações que a associação vai ter com a instituição. Tá? Então, além desse dado, a gente pede também os dados do administrador do cadastro. O administrador do cadastro é basicamente aquela pessoa, aquele contato técnico da instituição que vai ser responsável pela gestão da organização no diretório do participante. Então, pela publicação técnica da API, também pela gestão dos outros usuários que a instituição vai ter ali no diretório. A gente precisa, no mínimo, de um contato de incidente, que é basicamente o nome e telefone. Isso também é mandatório para o cadastro da organização, porque é necessário que a gente tenha essa informação de todo mundo, né, em caso de incidentes. Os dados de equipe de atendimento do Service Desk, então a gente também já solicita nesse novo formulário que as instituições indiquem quem serão os seus analistas, os seus responsáveis pelo atendimento, para que a gente consiga finalizar toda esse fluxo de cadastro já com uma equipe de atendimento para a instituição. E tem também alguns documentos que são necessários para a gente conseguir fazer toda essa validação. Então, a gente vai precisar do estatuto social da instituição, tem que ser o estatuto vigente, a ata de eleição do representante legal e o termo de posse desse representante. A gente vai precisar também do documento de identidade do representante legal ou de um procurador, se houver. E a gente precisa também dos documentos comprobatórios de que essa instituição ela é autorizada a funcionar pelo Banco Central. Gustavo, você quer falar? Ô, Eduardo, rapidinho. Uma dúvida bem rápida aqui. Aqui é só para o que vai subir ali no Service Desk é só para cadastro de nova instituição ou é possível fazer também atualização cadastral? Tanto para transmissão quanto para outras fases ali. Aqui, a princípio, a gente está falando só do registro de novas organizações. Tá? A Só declaração das roles, teoricamente, vocês já conseguem fazer. Mas aí vocês só podem fazer em produção depois que tiver tudo redondo, tá? Ok. Heitor? Boa. Eduardo, boa tarde. Só uma dúvida. Esse processo que você está explicando aí, para quem já atua como detentor e iniciador, eu estou entendendo que está dispensado, né? Não precisa indicar quem é um representante ali ou subir esses documentos, porque já está lá cadastrado, né? Então, acho que para quem já é detentora, por exemplo, a única coisa que a gente ia ter que fazer é acrescer a role ali, o papel de transmissor de dados, mas isso a gente pode deixar para fazer no momento da publicação das APIs, né? Porque Exato. se eu colocar lá como role de dados, eu vou estar sendo listado lá no, por exemplo, no diretório de participantes e, enfim, beleza. Valeu. Exatamente, Heitor. Aí aqui, de novo, só observação, porque assim, por mais que uma instituição já atue como detentora, já esteja no diretório, é importante que ela fique ciente se também as suas organizações filhas já estão no diretório, tá? A gente tem alguns casos aqui de instituições que têm publicação parcial, então é importante que tenha um registro parcial, né? Então é importante que a gente garanta essa conformidade, porque esse é o passo zero
inclusive para a gente garantir a conformidade de todo mundo lá no dia 1º. Mas, em linhas gerais, é isso. Então, pessoal, acho que aqui só de forma muito resumida como que vai funcionar esse fluxo, né? Então, vocês vão abrir um ticket no Service Desk, a associação vai fazer o registro das novas organizações ali no diretório, tanto sandbox quanto produção, vai emitir um envelope com os documentos de adesão. E aí, quem que assina esses documentos, pessoal? São os representantes legais da instituição. Tá? Não é o representante perante a associação, é o representante legal da instituição, conforme estabelecido no estatuto social de vocês. Tá? Então, essa é uma validação que a gente faz do lado de cá. Então, a gente emite esse envelope com base nos representantes legais que vocês indicarem, e aí esses representantes vão precisar assinar esses termos. Assim que eles assinam, a gente cadastra o administrador no diretório, cadastra a equipe de atendimento, e aí fecha esse ticket e libera o acesso ao diretório para essas novas organizações. Aí, pessoal, acho que indo um pouco mais adiante, falando sobre o cadastro do servidor de autorização. Tá? Acho que essa também é uma dúvida que muitas instituições têm. Então, para a gente ter ali a publicação dos recursos de compartilhamento de dados, é necessário que a organização, né, tenha tanto o papel regulatório dados, como a gente já comentou, mas, obviamente, ela vai precisar de um servidor de autorização. Para quem já atua como detentor, já está familiarizado com esse fluxo. Para a transmissora, a mesma coisa, a gente vai precisar da raw dados também publicada. E aí a gente pode ter formas distintas aqui de registro desses servidores, a depender do tipo de organização que a sua instituição tem. Então, para conglomerados, a gente vai ter sempre um vínculo, como eu comentei, de organização mãe e organização filho. Esse vínculo é realizado basicamente indicando na organização filha o CNPJ de sua organização mãe. Tá? Então, em casos de conglomerados, a organização filha ela pode utilizar a infraestrutura da sua organização mãe para o compartilhamento de dados. É mandatório que o papel regulatório, né, que a ROW, esteja declarado em todas as organizações do conglomerado que vão exercer essa modalidade, né, de compartilhamento de dados. E aqui é vedado também a criação de servidores de autorização duplicados na organização mãe e na organização filha. Então, em linhas gerais, aqui é um exemplo que a gente tem para um cadastro de conglomerado, né? Então, organização mãe, organização filha. A organização mãe tem o seu servidor de autorização, a organização filha pode ter um servidor de autorização ou pode utilizar o servidor da sua mãe, né, como infraestrutura para compartilhamento de dados. Isso fica a critério da organização, a depender da sua estratégia aqui de gestão ali de infraestrutura. E a organização individual aqui não tem muito segredo, vai precisar ter raw dados e vai precisar ter um servidor de autorização. Mais adiante, pessoal, eu tinha comentado que para atuar como transmissor é necessário, né, que vocês tenham a certificação de segurança. Certificação de segurança nada mais é do que a certificação que a gente exige das instituições junto à OpenID Foundation, né, na modalidade OP. Então, aqui a gente está falando de duas certificações, que é a FAP-BR e a certificação de DCR. Para quem ainda não tem essa certificação, ela tem um custo de $5.000 para as instituições. Então, para você obter ela, você vai precisar passar por uma série de testes no motor de segurança da OpenID, vai submeter evidência de sucesso para eles, vai fazer o pagamento dessa taxa, vai receber o link dessa certificação, e assim que receber esse link, vocês vão adicionar ele no diretório. Então, aqui tem um exemplo de onde isso é feito. Aqui dentro do servidor de autorização vai ter aqui uma etapa de certificações do servidor, que basicamente vocês vão ter que adicionar uma nova certificação de acordo com esses papéis. Né? Então, pode ser DCR ou FAP-BR. Nesse caso, vocês vão precisar das duas certificações. Esse é um exemplo de um servidor que está inativo, tá? Mas acho que em linhas gerais é isso. E aqui, como observação também, o custo de $5.000 é para novas certificações. Essa certificação ela tem um prazo de validade de 1 ano,
e passado os 12 meses, vocês devem realizar ali uma renovação da certificação, e a renovação tem um custo reduzido de $2.000, tá? E aí a gente vai para a parte de desenvolvimento de fato, né? Então, todos os novos entrantes, vocês vão ter que desenvolver as APIs dos produtos que vocês ofertam e publicar elas ali no diretório. Então, aqui a gente está falando de dois grupos distintos de API. A gente tem as APIs de dados abertos, e aí aqui a gente tem 3 APIs que são obrigatórias para todas as organizações, que é a API admin, comum e canais de atendimento. E a gente tem também as demais APIs aqui, que são APIs de produto que vocês vão ter que desenvolver e publicar de acordo com os produtos que vocês ofertam. A certificação das APIs de dados abertos, ela acontece de forma automatizada no diretório de participantes. Então, aqui a gente não tem aquele fluxo padrão de submissão de pedido de certificação via Service Desk. Basta desenvolver a API, basta testar ela no motor de conformidade e vocês tendo, né, a segurança de que ela está compliant, aí vocês podem realizar já a publicação direto no diretório. Se tiver algum problema com essa API, o próprio diretório vai informar a instituição no momento da publicação. Então, a gente recomenda aqui, de qualquer forma, que vocês façam os testes no motor de conformidade antes de fazer a publicação no diretório, mas, em linhas gerais, o processo de publicação dessas APIs ele é simplificado, né? Ele é mais simples, ele é automatizado. Aliás. E aqui uma outra observação é que, né, de novo, queria reforçar que também as APIs de dados abertos elas só podem ser publicadas em produção quando todo o conjunto de APIs, inclusive as de dados do cliente, tiverem sido finalizados, tá? Então, quando vocês já tiverem obtido a certificação para todas essas APIs. E aí, aqui a mesma coisa a gente tem para dados do cliente, né? Um conjunto de APIs que vocês vão precisar desenvolver. A gente tem 3 APIs que são mandatórias para todas as instituições. Então, API consentimento, API de recursos e API de dados cadastrais. E as demais APIs vocês vão precisar desenvolver e publicar de acordo com os produtos que a instituição ofertar. Nesse caso, a gente tem o fluxo padrão de certificação. Então, além da execução dos testes do motor de conformidade, vocês vão precisar submeter um ticket no Service Desk, anexando a evidência de sucesso em todos os testes dessas APIs, para obter a certificação. Então, uma vez que vocês obtêm a certificação das APIs, aí sim vocês vão poder fazer a publicação do recurso no diretório, tá? Queria trazer aqui um ponto importante, que a gente tem 2 implementações correndo nesse momento, né, que é a implementação do serviço de portabilidade de crédito. A portabilidade vai exigir também o versionamento da API de empréstimos. Então, é importante que vocês, novos entrantes, que ofereçam os produtos de consignado e também crédito consignado federal e crédito pessoal consignado, que vocês já estejam cientes de que haverá também esse desenvolvimento que vai ser obrigatório para vocês. Só que aqui a gente tem uma flexibilização, tá? Então, por mais que a gente já tenha um cronograma vigente, correndo, a gente vai dispensar os novos entrantes da obrigatoriedade dos marcos intermediários de portabilidade. A gente vai manter apenas a obrigatoriedade ali da submissão da certificação e publicação na data do cronograma vigente, que é ali em 3 de outubro. O que isso significa? Significa que toda instituição que ofertar empréstimos, que ofertar o produto de crédito consignado pessoal e crédito pessoal, vai ter que desenvolver também o serviço de portabilidade. A diferença é que vocês não serão cobrados pelos marcos intermediários dessa certificação, mas vocês vão ter que estar com ela finalizada até o dia 3 de outubro de 2025, que é a data de publicação dessas 2 novas APIs no diretório. Danilo? Boa tarde, pessoal. Eduardo, então, assim, porque a gente já teria marco, né, dessa portabilidade. Se eu não estou enganado, seria uma no mês 6, de 40%, uma de 70% no mês 7 e uma de 100% no mês 8.
né? E aí depois entrando lá em setembro, outubro, piloto e depois go live. Então, digamos, esses 3 marcos iniciais, a gente não seria meio que cobrado agora, mas a gente teria que atender o final do prazo com tudo pronto. Exatamente. Ah, tá, É isso perfeito. aí, Edu. Tá, então, aqui a gente teve uma flexibilização dos marcos intermediários, sem flexibilizar ali a data limite. Mas aqui é importante que você já tenha o radar e que já comecem também os desenvolvimentos. E aí, opa, Flávio? É referente ao slide anterior ainda, só uma dúvida. Nós já atuamos aqui com pagamento, né, como detentora e iniciadora de pagamentos, e a gente tirou essa certificação recentemente. Ela vale para dados também? Não, a certificação, o A desenvolvimento das de, APIs. a de segurança, acho que é o slide Ah, anterior sim. ainda. Ah, tá. Falando da certificação OP. Sim, ela vale para Essa, dados. tá legal, Tá? obrigada. Então, desde que você, não sei se vocês vão utilizar ali o mesmo servidor, mas a gente considera aqui uma implementação única por infraestrutura. Tá? Então, se já tem a OP, pode utilizar a certificação. Obrigada. E aí, deixa até eu ser mais específico, né? Como iniciadora, a certificação é RP. Como detentora, a OP, que é a mesma de transmissora. Tá? Então, só se atentar Certo. aqui à modalidade da certificação. Uhum. Pessoal, então acho que em linhas gerais é isso. Acho que aqui um comentário final é que para que vocês façam ali a publicação até o dia 1º de julho, também é importante que vocês realizem integrações com algumas ferramentas de monitoramento aqui da estrutura central. Eu comentei lá no início, mas a gente está falando de 2 ferramentas específicas. Uma delas é a PCM, que é a plataforma de coleta de métricas. Então, todas as chamadas que a instituição realiza devem estar pareadas com a PCN, e as instituições que têm um pareamento abaixo de 95%, elas são notificadas, tá? Então, importante que vocês considerem isso também para fazer a integração com essas novas APIs que vocês vão publicar ali em julho, porque isso vai ser monitorado. Motor de qualidade de dados, pessoal, aqui é levemente diferente, porque a gente vai ter uma obrigatoriedade para um grupo inicial de instituições e em relação aos novos entrantes. O C6, o Inter e o PagSeguro vão precisar ter a integração com o MQD finalizada até o dia 1º de julho. As demais instituições, o prazo de entrada para elas é 2 de janeiro de 2026, que está errado, pessoal. Mas é 2 de janeiro de 2026. Então é importante também vocês estarem atentos a isso, porque as instituições serão monitoradas. Bom, obrigado, Bruno. Pessoal, em linhas gerais é isso que a gente queria passar com vocês, tá? Então acho que o live vai acontecer com data limite ali no dia 1º de julho, né? Então é importante que vocês tenham essa primeira etapa aqui muito bem clara, para que a gente consiga garantir que lá no dia 1º de julho a gente não vai ter nenhum tipo de problema de cadastro, né, em relação a APIs, em relação ao desenvolvimento e publicação das APIs de vocês. Porque no dia 1º de julho, todo esse cadastro, né, então tanto o papel regulatório, a publicação das APIs, as integrações das ferramentas, isso tem que estar finalizado, porque a gente vai ter, a partir dessa data, um segundo momento que vai ser o monitoramento, né, o acompanhamento que a estrutura vai fazer com esses novos entrantes em produção. Então, eu tinha comentado lá no início, a gente deve ter um segundo encontro com vocês, tá? Então, a gente deve fazer um segundo workshop ali em junho para falar um pouco mais especificamente sobre como será esse acompanhamento em produção que a gente está pensando, como será esse onboarding dos novos entrantes, tá? Rogério? Oi, Eduardo, beleza? Minha dúvida é o seguinte, é a respeito da separação de marcas, né? A gente está fazendo um processo aqui, né, de separação das marcas, tentamos obter assim, uma resposta exata da Chicago, né? Nós temos hoje
assim, uma marca, né, que é o nosso banco, e temos lá várias coligadas. E a nossa questão seria assim, como a gente fazer essa separação, sendo que a nossa infraestrutura é totalmente a mesma para todas, vai utilizar a mesma infraestrutura. Só que a gente quer ter essa separação quando o nosso cliente for buscar isso lá na listagem para fazer o compartilhamento, ele possa pesquisar todas elas e saber exatamente qual é aquela que ele quer fazer. Eu queria saber se mais ou menos como é que seria essa ideia aí dentro dessa separação. Rogério, em linhas gerais, o que a gente recomenda, acho que até a orientação que está ali no guia do diretório, é que o servidor de autorização é a marca que o cliente vai enxergar na sua jornada. Tá? Então, a estratégia que cada organização vai adotar para fazer esse registro do servidor, ela pode variar. Mas, em linhas gerais, se você quer segmentar suas marcas, né, você tem que criar servidores de autorização específicos para cada uma delas. Vocês podem fazer isso. Só se atentar que essas marcas elas não podem estar duplicadas, tá? Isso é importante. Mas vocês podem seguir com essa segmentação, pensando também que é a segmentação que o usuário vai ver na jornada de compartilhamento. Beleza. Então, assim, tem algum problema em utilizar a mesma infraestrutura? Por exemplo, a gente tem praticamente as mesmas APIs, a nossa infraestrutura é a mesma, exatamente a mesma, que vai ser utilizada para todas, com uma pequena diferença no redirecionador. Utilizar isso daí por questão dos links seria problema? Não sei se ficou muito claro para mim o que você fala com utilizar a mesma infraestrutura. É fazer a publicação das APIs em determinado servidor em relação ao outro? É porque as APIs são as mesmas. Uhum. E aí o que acontece? Tirando assim, por exemplo, o retorno, né? Quando o cliente faz a escolha lá da marca, né? Na listagem e tal, ele decide lá, eu quero compartilhar esses dados. Ok. Ele é direcionado, né? Para o banco que ele selecionou. E dessa forma, quando ele vai para o banco, ele vai ser aberto o aplicativo, né? Da marca que ele selecionou, ele vai fazer lá a autorização e depois ele vai ser direcionado de volta. A questão é justamente nesse ponto, porque se eu tenho a mesma infraestrutura, vamos dizer assim, ele vai ser chamado, a única coisa que vai diferir mesmo é o app que vai ser aberto. Eu tenho mais de um app para isso. Né? Então, assim, por exemplo, ele está querendo compartilhar hoje somente dados de cartão de crédito, por exemplo. Eu tenho um app só para cuidar da parte de cartão de crédito, que é uma empresa aqui do conglomerado. Então, dessa forma, ele seria direcionado para esse app. Aí seria mais ou menos isso. Aí, se ele quiser ir para o banco, é um outro nome da minha marca. Aí ele seria redirecionar, seria um outro servidor, né? No caso, outro Authorization Server, onde na hora que ele selecionar lá na lista, vai ser direcionado para outro local, outro app, né? Mas aí a infraestrutura de APIs é exatamente a mesma. Eu acho que, em linhas gerais, Rogério, acho que independente de novo, né? Acho que aqui a estratégia que a organização vai utilizar é específica de cada um, enfim, de livre escolha de vocês. Mas, em linhas gerais, se você quer segmentar essas marcas dessa forma, entendo que a publicação do recurso ele tem que ser para cada um desses servidores que ofertarem aqui o compartilhamento de dados de acordo com a estrutura que vocês escolheram, tá? Existe uma prerrogativa de utilizar a infraestrutura da organização mãe, que é o que está, de alguma forma, desenhado aqui, mas aí você utilizaria também a marca dessa organização mãe para compartilhar o dado dessa filha. Então, se você quer, né, no meu entendimento aqui, aí até o pessoal aqui da DTO me complemente, se eu estiver falando besteira, mas meu entendimento é que se você quer seguir uma estratégia de segmentação de marcas, você vai ter que criar esses outros servidores, em cada um deles você vai ter que fazer ali a publicação das APIs. Beleza, beleza. Muito obrigado pela resposta, valeu mesmo. Cristiane? Eduardo, boa tarde. Queria só tirar uma dúvida contigo, ver se meu raciocínio estava incorreto. Considerando ali que a gente tem que entrar na fase de compartilhamento de dados a partir de 5 milhões de clientes, temos que ter 2 trimestres, certo? Com essa confirmação e mais 6 meses para o desenvolvimento. Eu não consegui entender a associação do dia 1 do 7. Não sei se eu me perdi ali em algum ponto, queria só esclarecer essa parte. Tá bom.
Aqui, Cristiane, a resolução ela foi publicada no ano passado e a data de validade dela era a partir de 1º, ela está vigente desde 1º de janeiro. Então, 6 meses de adaptação é justamente 1º de janeiro até 30 de junho. A questão dos trimestres, no meu entendimento, eram os trimestres até a publicação ali da normativa, tá? Em linhas gerais, a partir do dia 1º de janeiro, essa normativa está em vigor, e aí, por isso, a data de 1º/7. Então, no caso, a gente que entrou aqui com 5 milhões de clientes no mês de abril, eu já deveria estar enquadrada no dia 1/7? Sim. Dia 1º de abril, eu não sei qual que é a sua organização, né? Mas se eu entendo que aqui a data de corte que a gente estava observando era até a publicação da IN. A gente pode confirmar essa. Fabi? Cristiane, qual que é o nome da sua organização? Agibank. Qual? Agibank. Ah, perfeito. Eu não lembro de cabeça de vocês, tá? Mas vamos lá. Se vocês... Tá, minha interpretação ali do que a gente estava validando com o Banco Central. Se vocês tinham 5 milhões de clientes até a partir de julho do ano passado, então, a partir de 1º de janeiro, os últimos 2 trimestres, vocês estavam com 5 milhões de clientes, então precisam publicar em 1º até 30 de junho. Mas no nosso caso, Fabi, a gente entrou agora em abril em 5 milhões. É isso que eu quero entender. Qual que é o nosso prazo, então, para frente? Qual que é o novo corte? Então, aqui... Você pode abrir um ticket com essa? Eu preciso confirmar. Eu acho que ainda tenho 6 meses de adaptação, mas eu precisava confirmar. Tá joia. Vou abrir. Muito obrigada, gente. Imagina. Leidiane? Boa tarde, gente, tudo bom? Eu estou com uma pendência. É uma issue que a gente está com em aberto, na verdade, é 2154, e essa issue está atrasando a gente aqui em um teste de recursos. E aí eu queria ver se a gente consegue agilizar ou ter um retorno um pouco mais rápido para a gente não perder esse prazo, né, que a gente tem aí dia 30/6. Se puder dar uma ajuda aí para a gente, seria ótimo. Legal. Tá sim, dá para a gente pedir... Prioridade. Dá para a gente dar uma olhadinha aqui. Tá? Obrigada. Só mais alguma dúvida? Anderson. Pessoal, boa tarde. Mais uma vez, obrigado aí pela iniciativa de vocês estarem trazendo para a gente aqui esse material. Eu tenho uma dúvida, por conta da resolução PCB 463, a gente vai precisar passar por um piloto? Aquela ideia que tinha no início, né, de rodar o piloto, que foi até um pedido de algumas instituições que vão entrar agora com o advento dessa resolução, e ela se tornou obrigatória, essa fase? Anderson, a gente deve sim ter um acompanhamento em produção, tá? Inclusive com a realização de testes em produção. O modelo de como isso vai funcionar ainda está em definição, então por isso que eu comentei que a gente deve ter uma segunda agenda com vocês, ali por volta de junho, para falar especificamente sobre isso. Então, adiantando a resposta, acho que sim, haverá um acompanhamento próximo da estrutura com vocês, parecido com o que a gente faz em piloto, mas a gente vai abrir os detalhes para vocês ali em junho, porque ainda tem algumas definições a serem feitas, tá? Tá, seria antes do dia 1º/7 ou depois do dia 1º/7? Depois do dia 1º/7. Então, até o dia 1º é o prazo que vocês têm para desenvolver, certificar, integrar com as ferramentas e publicar. Depois dessa data, vai ter um período de acompanhamento em produção, que é isso que a gente está ainda discutindo aqui, que a gente fala com vocês mais para frente. Certo. Obrigado, Eduardo. Valeu, cara. Nada. Pessoal, alguma dúvida final aqui? Vi que o pessoal está perguntando do arquivo. A gente pode compartilhar com vocês. Não sei se você está se referindo à apresentação, mas a gente pode disponibilizar ela sim. Rogério? Eduardo, só uma coisinha, é que eu perdi o momento que você falou que a gente ia ter um próximo encontro. Ficou para quando esse encontro? Tá. Aqui a gente precisa fechar a data, tá, Rogério? Acho que a ideia é que por volta de junho a gente tenha um segundo workshop com vocês para falar
mais precisamente sobre como vai ser o acompanhamento em produção, tá? Pessoal, eu queria também aproveitar, vi que alguém também perguntou no chat se alguma instituição já está fazendo teste. A gente tem um grupo no WhatsApp que a gente criou ali em março, com algumas organizações que estão, né, que a gente já mapeou que devem entrar. Então, se alguém quiser participar desse grupo, né, que se alguém for de alguma organização que vai ser um noventante, quiser participar, por favor, é só nos informar que a gente pode compartilhar também o caminho. Lá estão os outros participantes. A ideia é justamente a gente agilizar comunicações, tá? E facilitar a vida de vocês. Algo mais, pessoal? Beleza. Então, acho que é isso. A gente continua contato lá offline, via WhatsApp. Se alguém tiver alguma dúvida adicional, pessoal, é só abrir um ticket no Service Desk. A gente está, né, com uma rotina aqui de estar sempre acompanhando esses tickets também. E assim que a gente tiver uma nova data ali para falar sobre o pós-produção, a gente divulga também. Bom, quero agradecer aqui a participação de vocês. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal.